Bom dia, Oi, bom bem-vindo. dia, Ana Maria. Muito obrigado. Muito um prazer estar aqui com você nessa sexta-feira. Essa frase é maravilhosa, pena que não é minha, né? Essa frase lá da baronesa Philippine de Rothschild, quando foi perguntada exatamente sobre qual é a dificuldade de fazer vinho, de produzir vinho, ela falou, dificuldade nenhuma, é super fácil. O começo só, os primeiros 200 anos que são mais complicados. O resto vem, né? O resto vem, depois fica tudo fácil. Você diria que o Brasil está ainda engatinhando na arte de produzir bons vinhos ou já está caminhando já a passos largos para isso? Ah, certeza que o Brasil já está caminhando a passos largos aí na produção de vinho, já há alguns anos, isso não é tão recente assim. A gente pode dizer que está engatinhando hoje ainda na produção dos vinhos mais modernos, vamos dizer assim, tipo os vinhos laranja que existem hoje, né, produzidos de maneira diferente, vamos dizer, produzidos em ânfora. Estamos engatinhando nisso ainda, é uma técnica que já é utilizada há mais de 5.000 anos, né, como o vinho começou realmente, mas qualidade a gente tem de sobra. Agora, qual é a região do país hoje, né, que mais produz vinho? Eu tenho a sensação, eu não conheço bem ainda a produção. Eu sei escolher os vinhos que eu quero tomar de onde são, mas Opa! a sensação que eu tenho é que o sul, né? O sul é a região que faz mais tempo que se dedica ao vinho e que tem mais produtores por lá com qualidade também, né? Você está certíssimo, Ana Maria, porque é a região que começou, que deu início todo na industrialização da produção de vinho, foi a região sul do Brasil, especificamente ali onde tem hoje a Serra Gaúcha e essa famosa denominação de origem Vale dos Vinhedos, que hoje abriga aí os principais produtores de mais alta qualidade. Então ainda a região sul é a mais reconhecida, ainda a região sul é a mais famosa, é talvez o primeiro polo de visitação enoturística aí do Brasil, mas outras regiões no Brasil estão surgindo e correndo atrás dessa fama toda, dessa importância toda que o Rio Grande do Sul já conquistou com esse tempo todo. Quais são as regiões hoje no Brasil que você citaria que tem bons vinhos, né? Que inclusive tem alguns que já têm prêmios internacionais, mesmo não sendo lá do Muitos. Sul, né? Aqui em São Paulo Uhum. tem, que eu saiba. Eu queria que você citasse para mim alguns estados brasileiros que estão produzindo bons vinhos. Falando da Serra Gaúcha, que é muito famosa, mas que ainda no Rio Grande do Sul, a gente pode descer um pouco para a fronteira ali com o Uruguai, onde tem a região da Campanha, uma região que está em franco desenvolvimento. Então é mais uma região bacana. Saindo do Rio Grande do Sul, a gente vai para Santa Catarina, que tem um terroir maravilhoso de altitude, então vinhedos localizados em maior altitude, uvas brancas deliciosas, uvas tintas, tem produtores que fazem vinho com uvas italianas, então tem uma variedade muito grande lá. Ainda a gente tem aqui no sul de Minas, a Serra da Mantiqueira, ali vamos dizer, um polo muito grande de produção de vinho, já muito bem desenvolvido, né? Sul de Minas fazendo um sucesso tremendo já com seus vinhos. E subindo ainda mais, a gente tem produtores de vinho em Goiânia, tem produtores de vinho no Nordeste, que é outro polo de grande produção de vinho, né? Graças ao velho Chico lá, o São Francisco, que consegue dar todo o nutriente para que a planta possa sobreviver. Então o Brasil é um gigante a ser descoberto nesse quesito também, nessa indústria vitivinícola que é maravilhosa. Agora, muitos consumidores se queixam que o vinho brasileiro ainda é caro, né? Por que esse fato acontece aqui no Brasil, mesmo sendo tão perto? Não vem lá de longe nem nada. Vinho brasileiro a gente pode encontrar no mercado de todo tipo de preço, sabe? Vinho barato, vinho médio, vinho caro, vinho ultra caro, todos eles produzidos aqui, todos vinhos brasileiros. O que vai diferenciar um vinho barato de um vinho muito caro é a quantidade produzida. Então, a gente pode começar, até eu estou vendo que vocês vão pisar uva daqui a pouquinho aí, como se fazia antigamente, e hoje em dia a gente pode ter uma colheita que é uma colheita mecanizada, e tem também a colheita manual. Colheita manual a gente depende de muita gente trabalhando, e isso tem um custo. Depois que essas uvas são colhidas, elas passam por uma seleção manual também, numa esteira, vão separar os melhores cachos, as melhores uvas, então tudo isso vai encarecendo. Depois, envelhecimento em barrica, geralmente se utiliza barrica de carvalho de origem francesa, isso precisa ser importado para cá. Depois ainda, o vinho pode permanecer um bom tempo sendo envelhecido na garrafa, ainda na vinícola, por alguns anos. Então, vinho produzido, pronto, mas ainda não foi vendido, envelhecendo, isso vai encarecendo o produto. Qual é a temperatura certa para se servir? E a gente está com temperaturas agora, aqui no sul do Brasil, inclusive no norte, elevadas, para se servir um espumante e um vinho tinto, por exemplo. Qual a temperatura?
Você falou um assunto super importante, que é a temperatura de consumo, né? Então, o espumante, como ele tem esse gás carbônico dentro e tudo mais, a temperatura para a gente abrir essa garrafa e degustar é por volta dos 6 graus de temperatura. Fica ótimo. Ajuda na abertura, ajuda nessa sabragem maravilhosa que você fez aí também, parabéns, inclusive, e fica, no momento da degustação, é um espetáculo. Para um espumante, 6 graus é a temperatura ideal. Depois, para um vinho branco que você falou, a gente poderia beber o vinho branco entre 8 e 10 graus. Não é gelado demais, porque a temperatura, quando é muito baixa, a gente, no nosso jargão aí de degustação, a gente fala que o vinho fecha. Ele fica quase sem nariz, sem intensidade aromática. Então, entre 8 e 10 graus fica a temperatura ideal para o vinho branco. E o tinto? O vinho tinto, a gente tem um termômetro aí que pode variar de 16 a 18 graus, dependendo do estilo dele. Um vinho mais leve, você pode bebê-lo até por volta dos 16 graus, que seria a temperatura de guarda numa adega. E para o vinho tinto mais encorpado, um exemplo seria uma uva Merlot ou uma uva Cabernet Sauvignon, as duas produzidas aqui no Brasil, a gente pode chegar numa temperatura de até 18 graus. Essa seria a melhor temperatura para que o vinho possa se mostrar na parte olfativa, na parte gustativa e ficar realmente uma delícia. Ana, sabe que a gente aqui montou esse cenário com esses garrafões, né? Eu cresci vendo minha família tomando vinho de garrafão. Hoje em dia se toma muito garrafa normal, com rolha, aquela rolha de madeira, sim. Mas existem muitos vinhos com tampa rosca e agora em lata também. Eu queria saber se essas condições mudam, ou pioram ou melhoram o sabor do vinho. Você falou de 2 produtos super interessantes aqui. Aquela rolha, a gente tem a rolha de cortiça, que é mais utilizada, mas hoje em dia a gente encontra muitos vinhos no mercado fechados com essa tampa de rosca, que é chamada de screw cap. Você abre, em menos de 1 segundo, você abre a garrafa, é super rápido. Eu vejo assim, para o consumidor, para a gente que bebe vinho, é um grande barato ter um vinho assim, porque você não corre o risco de ter um defeito no vinho. Na maioria das vezes, o defeito está na rolha. A rolha é um produto natural, ela vem de uma árvore chamada sobreiro e pode acabar trazendo com ela algum tipo de aroma desagradável que a gente chama de bouchonnet. Quando você tem um vinho fechado com tampa de rosca, esse problema você não vai ter. Outro sistema aí que ele falou, que é o vinho em lata, na verdade, é um outro estilo de vinho, muito mais jovial, muito mais fácil de beber, para você beber refrescado, para você colocar num cooler e levar para onde você quiser, para a piscina, para a praia. Você pode encontrar vinho em lata num teatro, num cinema, vai ficar uma delícia de degustar. Vinho leve, delicado, facinho de beber, sem ter aquela degustação mais complexa de aroma, depois de degustar, só abrir a lata, beber o vinho e ser feliz. Novos tempos, menos complicação e sem grande sofisticação, mas com qualidade e com sabor, né, que a gente merece. É isso aí, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo merece. Eu vou fazer um intervalinho e volto já com você, tá bom? Vamos lá, ótimo. Até já, gente. Chegou aquela hora que eu sei que você está esperando, desde que a gente começou esse assunto de uva aqui, que vamos vivenciar, através da boa vontade dos pés do Matheus, a tradição de pisar na uva. E quem nos acompanha e que pode, inclusive, palpitar, né, ou nos ensinar, né, é o nosso sommelier Gianni Tartari. Que você já pisou, alguma vez já pisou, com certeza já deve ter pisado em uvas, né? Já pisei, já fiz esse trabalho de pisa, que o Matheus estava muito bem falando, que não é 5 minutinhos, né? Você acaba ficando algumas horas ali pisando, andando para frente, para trás, de um lado para o outro, para poder amassar direitinho as uvas. Você fez por prazer, fez por trabalho ou por curiosidade? Por tudo, por prazer, por trabalho, por curiosidade e para comprovar que é um trabalho sério, é um trabalho difícil de fazer, porque você fica um tempão ali fazendo, né? Então, o turista, quando vai visitar no sul e fazer isso, acaba fazendo durante um tempinho ali, mas quando vai fazer para realmente produzir o vinho, é demorado, é um trabalhinho complicado de fazer. O Matheus já passou o pé aqui. Tá preparado? Tá preparado, já lavou o pé, tá na água e tudo mais. Aí vai secá-los. Imagina qual não é um salário de um cara que vem para esse estúdio e fica com os pés numa tina. Sensacional, né? É, claro que tem que ser um espetáculo, né? Agora, aguinha fresquinha. Hoje em dia não existem mais, né, produtores que pisam nas uvas. Ou existem aqueles ainda artesanais que fazem para a família. Você tem conhecimento, Gianni?
Você sabe que lá em Portugal, na região do Douro, onde se faz o vinho do Porto, as uvas são pisadas ainda, né? É chamada pisa nos lagares. Lagares seria um grande tanque de concreto, né, revestido de granito, onde eles colocam ali todos os tipos de uva misturadas, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, e as pessoas entram e vão andando, ficam andando para frente e para trás, de um lado para o outro, cantando músicas, se animando ali, porque é um trabalho longo. Então, para a produção do vinho do Porto, a tradição permanece ainda hoje produzindo vinho dessa forma. Tá aí, olha. Então, nos ensine, Matheus. Vou entrar com o pé direito. Tá bom. Tem alguma técnica especial ou é só pisar? Vai. Não, vamos ver se ele vai me dizer. Não, ele vai com o pé esquerdo. esquerdo. Mesmo, pode entrar. Entra com o pé direito. Entra com o pé direito para que o vinho que vai sair daí seja maravilhoso. Vai. Pé direito. Isso aí. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Pra frente, para trás. Vai para frente, para trás. Pisando bem as uvas aí. Vai saindo o suco. Você vai quebrando. Cada bolinha de uva vai sendo quebradinha e dela vai sair o suco. Depois de algum tempo, o Matheus vai ficar aí umas 3 horas pisando essas uvas. Vai, com certeza. Aí, só vai sair depois do jornal hoje. Aí essa tina vai estar cheia de suco de uva. Daqui a pouco ela vai estar cheia de suco de uva. Ô, Diane, tem início lentamente aí a fermentação. Tem uma história em relação à semente da uva, né? Ela tem que ser macerada de uma forma mais delicada. Por isso o uso dos pés? Então, a gente não tem força, você pisando dessa forma aí, a gente não tem a força suficiente para quebrar a semente da uva. Por isso que antigamente era feito assim e em alguns casos ainda é feito dessa forma. Por mais que você pise com muita força, não acaba não quebrando a semente e dessa forma não passando amargor para o suco. Agora, era feito sempre com muita alegria, né? Porque todo mundo cantava, é sempre uma família ou amigos que fazem isso. Você não vai querer que isso aqui vire o The Voice, você não quer que eu cante também, pelo amor de Deus, né? Agora, enquanto ele pisa ali, eu queria começar assim, para quem tá vendo a gente, não é um apreciador assim de vinhos e tal, e tá se interessando, né, com esse nosso papo aqui de experimentar vinho, ele deve começar por onde? Que tipo de vinho, que tipo de uva? Olha, eu acho que o vinho tinto seria o indicado, né, para começar acompanhando sua refeição, um prato de carne, um churrasco, e geralmente aquele vinho um pouco mais leve. Então, quando a gente fala de vinho leve ou vinho encorpado, a gente tem que associar esse estilo de vinho a um tipo de uva. Então, por exemplo, se o Matheus estivesse pisando aí numa uva chamada Pinot Noir, certamente o resultado desse vinho seria um vinho bastante leve. Não é um vinho pesadão, um vinho que incomoda e tudo mais. Muito discreto. E para quem começa a degustar vinho, eu penso que esse seria o primeiro passo para ter o primeiro contato com vinho. Normalmente esses vinhos são mais secos, né? A quantidade de açúcar residual é muito pequenininha, quase imperceptível, e a gente sente muito todo o aroma, todo o sabor que o vinho tem para nos mostrar. Agora, com esse universo de produção de vinhos e o Brasil estando crescendo nesse quesito, é um bom mercado de trabalho, quer dizer, emprega, hoje em dia não se pisa mais no vinho, mas tem aí as indústrias que tem os separadores, os catadores, né? Se colhe na mão, então, inclusive, né? As uvas, alguns lugares. Em alguns lugares se faz a colheita manual mesmo, então é um trabalhão, porque as pessoas vão lá munidas com uma tesoura de poda e vão cortando os cachos, né? Então é uma indústria que emprega muita gente, tem várias áreas aí de atuação. No momento da colheita, tem muita gente contratada temporariamente, por exemplo. Depois essa uva vai para a vinícola, tem lá o enólogo, tem o viticultor que trabalham junto para desenvolver o suco da uva em vinho. Depois que esse vinho está pronto, tem toda a parte de laboratório onde vão se fazer as análises. Então, o pessoal de laboratório pode trabalhar em vinícola também. Depois o pessoal comercial que vai vender o vinho, o pessoal da área de vendas, o pessoal da área de marketing para comunicar esse vinho. Então, todos os ramos, vamos dizer assim, são empregados aí na indústria. Depois pode chegar ainda com o vinho, ter um sommelier num restaurante, ou numa loja, ou num representante. Então, tem muitas profissões envolvidas aí na indústria. A cadeia é muito longa. Inclusive, eu ia falar, sommelier é uma profissão regulamentada. Sim. E pode gerar renda, conhecimento, e né, é bom trabalhar com esse negócio aqui. Que é uma profissão, inclusive, uma profissão muito que exige muito. Para ser chamado de sommelier, eu já vi alguns documentários, né, a respeito de ser um bom sommelier. Exige muito do profissional. Tem que conhecer todos os tipos de terra, todos os tipos de vinho, todos os tipos de clima, e tem que dizer só
Eu imagino nem tomando vinho, só olhando pro vinho, ele tem que saber de onde é, onde veio, que data foi. Tem que entender de tudo, da cultura, tem que entender dos povos, tem que entender muito. De agronomia, É uma profissão cultura, lindíssima, é uma profissão lindíssima. Vou fazer um curso com você, que você deve ensinar as pessoas também, né? Eu acho que deve ser uma delícia a gente aprender mais sobre esse universo. Tem um curso muito bacana. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Bom final de semana. Vai pisando, Matheus. Bom, vai lá, Matheus. Foi o Jane que mandou. Eu vou fazer um intervalinho comercial. Obrigado também ao Matheus aqui. Não, vem aqui pisar comigo. Ah, vou, claro. Ó, de salto pode? Ah, não, melhor não. E a gente volta já, tá bom?